quando o medo termina. Mas a coragem só existe porque o medo existe. Quando esse gigante sair, eu avanço. Quando a tempestade cessar, eu começo. Quando a crise parar, eu vou empreender. Quando na verdade a coragem não é uma resposta de Deus quando o problema acaba. Coragem é uma porção de algo que não é seu, mas que faz com que você persevere independente do que você está sentindo por dentro. Em tempos de crise é necessário coragem. Em tempos de paz, André, também. Coragem para não se acomodar quando deveria estar avançando. Coragem para dar passo de fé mesmo quando está tudo bem. Irmão, o Evangelho não é uma resposta só para dias maus. O Evangelho é o único caminho pelo qual a gente continua de pé. Então você tem que ter coragem até de deixar para trás coisas que foram boas por um tempo, mas não são mais de Deus para você. Então às vezes a gente tem coragem para começar, mas não tem coragem para se desprender e recomeçar. Porque às vezes temos coragem para dar os primeiros passos, mas quando chega a primeira luta, a gente prefere recuar. Irmão, viver o novo não tem a ver só com sair do velho, mas tem a ver com continuar caminhando enquanto nada acontece. Faz sentido? Enquanto nada acontece, enquanto parece que coisas não estão se movendo, enquanto parece que portas não estão se abrindo, é exatamente nesse lugar que a gente precisa de ainda mais coragem. Coragem não é só para quem está em crise. Coragem é necessária para qualquer pessoa em qualquer estação. Quem sabe o que carrega não tem dúvidas em relação ao futuro que o aguarda. Você está comigo? Diga amém. Coragem tem a ver com a gente se lançar. E às vezes a gente acha que dar passos em direção ao desconhecido significa que você está dando passos incertos. É que quando caminhamos com Deus, por mais que a nova estação seja desconhecida, ela nunca vai ser incerta. Existe uma diferença entre o que é desconhecido e incerto. O desconhecido é porque eu não conheço, não significa que Deus não saiba. Agora o que é incerto, irmão, é que pode dar certo ou não. Tem muita gente caminhando com Deus, acreditando que Deus propõe estações incertas. Assim, são muitos de nós que preferem a segurança do conhecido do que o extraordinário desconhecido de Deus. A coragem não começa quando o problema termina. A coragem só existe porque os problemas existem. A coragem só existe porque os problemas existem. Então não dá para experimentarmos uma porção sobrenatural de Deus se ainda não estamos cheios de Deus. Às vezes o que nos falta não é coragem, às vezes o que nos falta é o próprio Deus, irmão, se movendo dentro de nós, a consciência da presença, a consciência de que eu carrego dentro de mim o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Olha que interessante, se um herdeiro não sabe que tem uma herança, ele vai morrer sem acessar a herança que estava disponível para ele. Não tem a ver só com o que eu carrego, mas tem a ver com a consciência que eu tenho a respeito daquilo que eu carrego. O poder da consciência dá acesso a realidades que já são suas, mas enquanto você não sabe que tem, você vive como se não tivesse. A coragem precisa partir desse pressuposto. Consciência, eu preciso trazer a minha memória que eu carrego dentro de mim o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Quando eu lembro que o poder que habita em mim ressuscitou Jesus, não dá para ter tanto medo em relação ao futuro. Porque se nem a própria morte, que é o limite final da criação, foi capaz de parar esse poder que em nós atua, não é uma crise financeira, migratória ou familiar que vai parar você. Cuidado com seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Cuidado com suas palavras, porque elas se tornam ações. Cuidado com suas ações, porque elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque eles se tornam o seu caráter. Tome muito cuidado com o seu caráter, porque ele se torna o teu destino. As nossas ações, elas podem ser planejadas, as nossas ações, principalmente nas redes sociais, podem ser editadas, filtradas, selecionadas, mas as nossas reações são genuínas e as nossas motivações também. Mudar a perspectiva, mudar a nossa mente, mudar a nossa mentalidade, as nossas motivações. Tudo isso que eu estou te propondo não acontece na força do braço. A gente não pode apertar um botão e a nossa mentalidade muda. Sabe, o tipo de pensamento que você tem diz muito a respeito do tipo de vida que você vai viver. É a tua mente que está sendo vencida.
É o nosso campo de batalha. É lá onde muita coisa é definida. É lá onde muita coisa é liberada. É lá onde a criação que seus filhos vão ter vai ser definida. Existe um sistema, e esse sistema é composto por pensamentos, perspectivas. Esse sistema é a nossa mente. E a forma como ela tá vai definir o que a gente faz e por que a gente faz o que a gente faz. É por isso que mais importante do que as nossas ações são as nossas motivações, porque as nossas ações podem ser calculadas, irmão. Você pode ser o opressor que o teu pai foi, ou você pode ser alguém que você desejava que o seu pai tivesse sido e ele nunca conseguiu ser. Você pode ser para tua esposa aquilo que você viu teu pai fazendo e você rejeitava, ou você pode ser para ela alguém que você nunca viu seu pai ser. Quando a gente define o tipo de pensamento que tem, a gente vai definindo que tipo de história a gente vai construir. Por que eu estou passando por crise? Então, irmão, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: quando você vencê-las, você vai sair muito mais fortalecido do que antes delas. As crises não alteram o nosso caráter, mas elas revelam o nosso caráter. Então vamos parar de usar a crise como justificativa para a gente não caminhar segundo a altura da identidade que tem. O problema não é a crise, o problema somos nós. Não é a gente fingir que não tem nada acontecendo. A fé não é a gente fingir que aquilo não está acontecendo. A fé é a gente não dar para o problema um lugar de governo sobre a nossa história. Você não vai ignorar uma realidade. Agora o que você não vai fazer é dar para essa realidade um papel de governo na tua história. É reconhecer o que existia e declarar o que vai existir. Todo mundo achava Noé estúpido, até que choveu. Noé começa a construir algo que não fazia sentido, para um propósito que não fazia sentido, mas Noé passou a enxergar as coisas segundo a dinâmica com que Deus enxergava também. Eu fico imaginando as pessoas passando por Noé e falando: cara, deixa de ser estúpido, você está construindo algo para uma chuva que nunca existiu. Todo mundo que me conhece diz que meu casamento já era, mas a minha fé diz que eu vou viver os melhores dias da minha vida com a mulher que Deus me deu. As nossas batalhas, elas são quase sempre ganhas na mente. Agora, a Bíblia já fala disso há séculos atrás. Está lá em Provérbios 23:7. Assim como você vê e assim como você pensa na sua alma, assim você é. Alguém que está em crise, ele consegue pela imaginação já se imaginar falido. Por que alguém tira a própria vida? Porque na sua imaginação ele já imagina que o futuro é pior do que ele desistir de viver. Alguém que está em crise no casamento, ele já se imagina solteiro. E aí quando ele vai perceber, se divorciar já não é algo que assusta tanto, porque na mente dele já é uma realidade faz tempo. A grande questão é que quando a gente não blinda a nossa mente, aquilo começa a tomar espaço, até que aquilo que incomodava no início não incomoda mais. E quando a gente menos percebe, aquilo já se tornou uma realidade. Por quê? Porque um dia você deixou que uma semente entrasse e agora ela já frutificou, irmão. Quando a gente está procurando fora do nosso casamento aquilo que Deus já liberou para você dentro do teu casamento. Quando a gente está procurando fora de Cristo aquilo que Deus já te prometeu e liberou para você em Cristo. Muda os teus pensamentos e começa a enxergar o que te cerca de outra forma, e você vai perceber que você está se cansando para conquistar algo que você já recebeu. A fé não é a gente murmurar do que a gente tem, é a gente declarar o que vai ter. Entenda isso. O meu casamento não é o que Deus me prometeu, então ainda não é o final da minha história. Quer um convite para enxergar as suas crises de uma forma diferente? Toda crise carrega sementes sobrenaturais. Você está vivendo a maior crise da tua história? Então celebra, porque no meio da maior crise da tua história você vai viver o maior milagre da tua história também. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A forma como você enxerga o mundo vai mudar o mundo dentro de você. Não diminua a tua expectativa, aumenta a tua fé. Não diminua a tua expectativa para ela se acomodar dentro da tua rotina, não aumenta a tua fé. Deus, tudo que eu preciso é um milagre, então continua crendo no milagre e já começa a agradecer por ele. Pessoas esvaziadas da expectativa num Deus que pode todas as coisas têm crido mais em impossibilidades do que aqueles que carregam a própria vida de Deus dentro de si.